Seja muito bem-vindo e bem-vinda, eu me chamo André Rocupard e este aqui é o audiobook completo do meu livro Pensamento Atômico. Eu decidi liberar tudo aqui no YouTube de forma gratuita. Para quem prefere ouvir ou para quem quer conhecer os fundamentos e os conceitos que eu trago aqui nesse livro, ou para simplesmente aqueles que, por alguma forma, não puderam adquirir o livro. Tá tudo bem, está tudo aqui para você. Você vai perceber que ao longo dessa narração, e é uma narração simples, eu adicionei algumas notas, algumas indicações visuais e referências da ilustração no livro. Por quê? Esse daqui é um livro que é mais do que um conteúdo, ele é completamente ilustrado. Isso aqui é uma ilustração de como que o subconsciente é impressionado. O que acontece quando você começa a exercer os seus pensamentos? Aqui é sobre imaginação criativa. Enfim, ao longo dessa narração, você vai ver que tem algumas notas que se referem às ilustrações do livro. Ele é um mapa ilustrado para que você possa aprender os conceitos e aplicar na prática com consciência, sabendo o que está acontecendo, e não de uma forma aleatória, sem saber qual é o fundamento ou os princípios que fazem com que aquilo aconteça. Com que pequenos pensamentos criem grandes transformações na sua vida. Se você chegou aqui, eu tenho certeza que é porque você está pronto e você quer realmente ir para um próximo nível de clareza, de foco, de direção, de disciplina e direcionar seus pensamentos para que tudo isso ocorra em uma forma harmônica. E se isso fizer sentido para você, compartilha, manda para aquela pessoa que você troca essa ideia, que você conversa a respeito desses assuntos. Inclusive, aqui embaixo tem um link que é andrerocupard.com.br e tem um grupo chamado de Vibração Atômica. Você pode entrar nesse grupo, é gratuito lá no WhatsApp. Tá bom? Se fizer sentido para você, é lógico. Boa leitura, ou melhor, bom áudio. Tamo juntos, te vejo num próximo. Este é a parte 1 do pensamento atômico, como pequenos pensamentos geram grandes transformações. Nesta primeira parte você encontra o prefácio e a parte 1, o pensamento atômico. Prefácio ou pensamento atômico é uma pequena, mas poderosa unidade que faz parte de um sistema muito maior, assim como os átomos são os blocos fundamentais que compõem qualquer molécula. Cada pequeno pensamento contribui de forma significativa para o desenvolvimento integral de sua vida. Pensamento atômico é a prática de implementar pequenas mudanças nos pensamentos, que, à medida que se acumulam e se multiplicam, geram grandes transformações. Somos frequentemente levados a acreditar que riqueza e sucesso são atraídos por meio de grandes ações e da força de vontade, mas ignoramos a real influência e o enorme poder que reside em um simples e pequeno pensamento. A mente humana tem o poder de criar tanto condições negativas quanto positivas, e, muitas vezes, sem perceber, visualizamos carência, limitação e escassez, gerando essas mesmas condições em nossa realidade. Existe uma lei universal em operação constante, que faz cada indivíduo viver materialmente exatamente aquilo que ele cria com seus pensamentos. Fomos treinados e condicionados a pensar, sentir, perceber e acreditar de determinada maneira, e, geralmente, só olhamos para dentro nos momentos de crise e dificuldade. Geralmente o ser humano está buscando regular seu mundo interior de pensamentos e emoções, administrando as coisas e as pessoas à sua volta, procurando encontrar razões e relações de causa e efeito nas coisas, nas situações e nas outras pessoas, olhando sempre pela mesma lente de contato que está condicionada, mas nunca leva em consideração que talvez nós mesmos estejamos criando os resultados que se apresentam no mundo ao nosso redor. Será que as limitações que vivemos estão vindo de dentro e não de fora? As forças mais poderosas da natureza são invisíveis, e o mesmo ocorre com as forças mais poderosas do ser humano, sua força espiritual, que se manifesta exclusivamente através do processo de pensamento. Ao longo deste livro, você verá como pequenos pensamentos, quando direcionados de forma consciente, podem se agrupar e criar uma força avassaladora, capaz de transformar fracasso em sucesso, desânimo em coragem, e limitação em oportunidades ilimitadas. Cada pensamento coloca em movimento uma série de reações físicas em nosso corpo, ativando partes do cérebro, nervos e músculos. Isso provoca mudanças reais, como a ciência tem demonstrado em várias pesquisas.
Com isso em mente, a conclusão lógica é que basta um certo número de pequenos pensamentos direcionados a um objetivo específico para provocar uma transformação completa na vida de qualquer pessoa. Este é o processo que transforma o invisível em visível, que converte ideias em realidade e que faz com que pequenas ações mentais desencadeiem grandes mudanças na sua vida. Pensamentos atômicos não apenas mudam você, mas também seu ambiente, suas circunstâncias e as condições ao seu redor. Ao impregnar sua mente com pensamentos de sucesso, você irradia essa vibração, atraindo pessoas, oportunidades e novas possibilidades que contribuem para o seu progresso. Pensamento atômico revela como o poder do pensamento pode gerar uma força eletrônica capaz de transformar a realidade. A simples prática de pequenos pensamentos alinhados pode sustentar grandes transformações em sua vida, capaz de reunir átomos e formar moléculas que dão forma a qualquer condição ou bem desejado. Este livro se tornou, para mim, mais do que uma filosofia de vida. Ele representa uma jornada contínua de aprendizado, de experimentação e de transformação. Gosto de dizer que na arte de viver somos todos nossos próprios cientistas. Agora, me sinto honrado em compartilhar essa filosofia com você, para que ela também se torne parte de sua jornada. Parte 1. O pensamento atômico. O mundo interior é governado pela mente. Quando descobrimos este mundo, encontramos a solução para todos os problemas, a causa para todos os efeitos, e uma vez que assumimos o controle do mundo interior, todas as leis de poder e posse também estão sob nosso controle. É provável que você já tenha ouvido dizer que o mundo externo é um reflexo do mundo interno. O que aparece fora é exatamente aquilo que foi encontrado dentro. A mente é criativa. E as condições, o ambiente ao seu redor, e todas as experiências ao seu redor, são o resultado da nossa atitude mental habitual. Isso é, a atitude mental que você leva à vida na maior parte do tempo, é o que está te ajudando a criar sua própria realidade, e o grande segredo de todo poder, de toda conquista, e de toda posse, depende do nosso método de pensamento. Isso explica exatamente o porquê devemos ser antes de podermos fazer, e podemos fazer na medida em que somos, e o que somos depende do que pensamos. Sua vida é um desdobramento daquilo que existe dentro. Não é um acréscimo, pois nada pode ser acrescentado a alguém que já possui em seu interior a sabedoria infinita, poder infinito, e um suprimento infinito de tudo o que é necessário, aguardando apenas pelo seu desenvolvimento, aprimoramento e expressão. A semente da massa possui exatamente todo o projeto perfeito para que ela cresça e se torne uma macieira. Ninguém precisa dizer à massa o que ela deve fazer. Uma inteligência inata dentro da semente sabe o que fazer. Ela age com sabedoria e utiliza do seu poder para explodir a semente, começar a criar suas raízes, e então crescer tão alto quanto puder e dar quantos frutos puder em sua máxima capacidade, sem a ideia de limitação ou escassez. O mesmo princípio universal de que a semente de massa se tornar uma macieira está dentro de você, mas porque alguns homens parecem atrair sucesso, poder, riqueza, realização com pouco esforço consciente, e outros conquistam com grandes dificuldades? Ainda existem aqueles que falham completamente em alcançar qualquer tipo de sucesso, desejos, ideais, ambições. Vamos explorar esse mecanismo. Toda desarmonia no mundo interno será refletida no mundo externo por condições indesejadas, ambientes desagradáveis e dificuldade de manter um crescimento, seja em qual área for, na saúde, no trabalho, na família ou nas finanças. Harmonia no mundo interno será refletida no mundo externo por condições harmoniosas, ambientes agradáveis e tudo o melhor que existe. Essa harmonia interior significa a habilidade de controlar nossos pensamentos e determinar por nós mesmos como qualquer experiência pode nos afetar.
O mundo exterior reflete as circunstâncias e as condições da consciência interior. À medida que nos tornamos conscientes da sabedoria do mundo interior, mentalmente tomamos posse dessa sabedoria, e ao tomarmos posse mental, adquirimos a posse real do poder e da sabedoria necessária para trazer a manifestação essencial para nosso desenvolvimento mais completo. Isso significa que toda posse é baseada na consciência. Todo ganho é resultado de uma consciência e acumulativa, enquanto toda perda é o resultado de uma consciência dispersa. Nós nos relacionamos com o mundo externo pela mente objetiva, que por sua vez possui o cérebro como órgão desta mente. E o sistema de nervos cérebro-espinhal nos coloca em comunicação consciente com todas as partes do corpo. Este sistema de nervos responde a todas as sensações de luz, calor, odor, som e sabor, isto é, os 5 sentidos. O sistema nervoso é fundamental para a percepção do mundo que nos cerca, e, também, para o funcionamento do corpo, e a realização de atividades, como locomoção, raciocínio e memória. O sistema nervoso central atua como um centro integrador, processando todas as informações dos impulsos recebidos. É nessa região, portanto, que as decisões são tomadas e ordens são geradas e enviadas para o órgão efetor. Quando essa mente pensa corretamente, quando entende a verdade, quando os pensamentos enviados pelo sistema nervoso cérebro-espinhal para o corpo são construtivos, essas sensações são agradáveis e harmoniosas. O resultado do pensamento influenciando e utilizando os componentes físicos que compõem o corpo é que construímos força, vitalidade e todas as forças construtivas em nosso corpo, mas ao mesmo tempo, é também pela mesma via que os pensamentos podem construir toda angústia, doença, carência, limitação. E toda forma de discórdia ou seu oposto são admitidas em nossas vidas. É por meio da mente objetiva e do seu órgão que, por meio do pensamento errado ou correto, nos relacionamos com todas as forças destrutivas ou construtivas. Nós nos relacionamos com o mundo interno pela mente subjetiva, que reside no chamado subconsciente, e está conectada ao sistema nervoso simpático. Ele é responsável por todas as sensações subjetivas, como alegria, medo, amor, emoção, respiração, imaginação e todos os outros fenômenos que acontecem na mente subconsciente. É através do subconsciente que nos conectamos com a mente universal e nos relacionamos com todas as forças construtivas e atrativas e infinitas do universo, através da coordenação da mente objetiva e subjetiva de nosso ser, e a compreensão de suas funções, que é o grande segredo para se entrar em harmonia com as leis que regem a vida. Com esse conhecimento podemos trazer aos dois centros, objetivo e subjetivo ou consciente e subconsciente, um funcionamento de cooperação consciente, e coordenar as energias que fluem do infinito para o finito. Dessa forma nosso futuro está inteiramente sob nosso controle, e não à mercê do acaso ou poder externo. É evidente que existe um princípio ou consciência cósmica que permeia todo o universo, ocupando todo o espaço físico e não físico, com sua presença, seu poder e sua sabedoria. Essa consciência é uma em todas as partes. Existe apenas uma consciência no universo capaz de pensar, e quando pensa, seus pensamentos se tornam coisas objetivas para ela. Como esta consciência cósmica é onipresente em todo o universo, ela deve estar presente em cada manifestação, em cada galáxia, em cada sol, em cada planeta, em cada pedra, em cada planta, Como esta consciência cósmica é onipresente em todo o universo, ela deve estar presente em cada manifestação, em cada galáxia, em cada sol, em cada planeta, em cada pedra, em cada planta, em cada gota do oceano, em cada animal, em cada ser vivo. Ao observar toda a harmonia existente do macrocosmo ao microcosmo, do universo ao átomo, isso nos leva à conclusão inevitável de que cada indivíduo e cada criação deve ser uma manifestação dessa energia primordial, ou consciência onipotente.
onisciente e onipresente. Como existe apenas uma consciência no universo que é capaz de pensar, segue-se necessariamente que sua consciência é idêntica à consciência universal, ou em outras palavras, toda mente é uma só mente. A consciência, que se manifesta nas suas células cerebrais, é a mesma consciência que se manifesta nas células cerebrais de outros indivíduos. Cada indivíduo é apenas uma individualização da mente universal ou Deus, a mente ou consciência cósmica. A mente universal é simplesmente energia estática ou potencial, que só pode se manifestar por meio do indivíduo e o indivíduo só pode se manifestar por meio do universal. Isso revela o processo que você e a mente cósmica são um só. A habilidade de pensar é sua habilidade de captar, converter e utilizar a energia estática do universo e trazê-lo à manifestação. E essa capacidade de pensar com precisão é a revelação de sua própria consciência. A mente em si é considerada uma forma sutil de energia estática, da qual surgem as atividades chamadas de pensamentos, que é a fase dinâmica da mente. A mente é energia estática, assim como a mente cósmica é energia estática ou potencial. É a vibração e frequência máxima tão rápida que aparenta estar parada. Existe apenas uma mente universal que é onipresente, onipotente e onisciente. Sua mente, uma parte individualizada dessa mente cósmica capaz de se tornar-se consciente de si mesma e pensar por conta própria. Quando a mente entra em atividade, e a força vibratória formada pela conversão da mente estática em mente dinâmica, surge os pensamentos. No momento que pensamos, a mente passa do estado estático e potencial para o estado dinâmico. Nota: no livro você encontra todas as ilustrações de cada processo para maior clareza, como a soma de todos os atributos, qualidades e potencialidades estão contidas na mente cósmica. Esses também estão presentes o tempo todo em forma potencial em cada indivíduo. Portanto, quando um indivíduo pensa, o pensamento é forçado por sua natureza a se corporificar em uma objetividade ou condição que corresponderá à sua origem. Assim chegamos à conclusão de que todo pensamento é uma causa, e toda condição é um efeito. Por isso é absolutamente essencial que você controle seus pensamentos, de modo a produzir apenas as condições desejáveis. A primeira manifestação do pensamento, a primeira forma que o pensamento encontrará, é a linguagem. Esse fato determina a importância das palavras, pois elas são a primeira manifestação do pensamento. Os pensamentos são a mente em seu estado dinâmico que surge da mente universal. Ao colocá-lo em movimento, reproduzem o pensamento para outras pessoas na forma de som. A mente entra em estado dinâmico, e de acordo com sua frequência, seja positiva ou negativa, o fluxo de pensamento se inicia onde um leva ao outro em espirais crescentes, em caso positivo, e espirais decrescente em caso negativo. Pense nas palavras como um amplificador que está dando forma aos pensamentos que acontecem em um nível invisível. O pensamento pode levar à ação de qualquer tipo, mas seja qual for a ação, é simplesmente o pensamento tentando se expressar na forma visível. Isso significa que se desejamos encontrar condições favoráveis, devemos nos dar ao luxo de nutrir apenas pensamentos desejáveis. A conclusão inevitável é de que se desejamos expressar abundância em nossas vidas, podemos nos dar ao luxo de cultivar apenas a abundância e a prosperidade em nossos pensamentos. Devemos ter um cuidado especial para usar apenas uma linguagem construtiva e harmoniosa, que, quando finalmente cristalizado em formas objetivas, provará a nossa vantagem. Ninguém pode fugir das imagens que fotografa a todo momento na própria mente. Se essa fotografia possui concepções errôneas, é exatamente dessa maneira que se utilizará o poder das palavras. Isso acontece quando utilizamos qualquer forma de linguagem que não se identifique com nosso bem-estar e verdades da mente cósmica. Por este simples fato, à medida que começamos a expandir nossa visão de mundo,
e nossos pensamentos se tornam mais claros e refinados quando começamos a manifestar mais vida. Dessa maneira, assumem planos superiores. Para tornar esse processo mais simples e eficaz, devemos utilizar figuras de linguagem claramente definidas e livres das concepções que as associam com os planos inferiores de pensamento. É com as palavras que devemos expressar nossos pensamentos. E se quisermos fazer uso de formas superiores de verdade, podemos usar apenas o material que foi cuidadosa e inteligentemente selecionado com esse propósito de vista. A qualidade do material dos pensamentos será o material da realidade. Forma pensamento ou pensamento da mente universal tem como objetivo a criação da forma, e sabemos que o pensamento individual está sempre tentando se expressar na forma. A palavra é uma forma pensamento e uma frase é a combinação de várias formas pensamentos. Portanto, se desejamos que nosso ideal seja belo ou forte, devemos cuidar para que as palavras a partir das quais esse templo será criado sejam exatas e coerentes. A precisão na construção de palavras e frases é a forma mais elevada de arquitetura na civilização e um passaporte para o sucesso. Palavras são pensamentos, por isso um poder invisível e invencível que finalmente será objetivado na forma que lhe é dada. Você pode construir palácios mentais que viverão para sempre utilizando as palavras, ou elas podem se tornar barracos, que ao primeiro vento será tombado. Palavras podem deliciar os olhos assim como os ouvidos, e podem conter todo o conhecimento. Podem ser proferidas para encontrar histórias do passado, ou a esperança do futuro. Palavras são as mensageiras vivas dos quais toda atividade humana e sobre-humana surge. Você consegue perceber o que essas duas imagens estão dizendo? Quais tipos de pensamentos cada uma dessas pessoas poderia ter? Quais tipos de palavras cada uma dessas pessoas poderia dizer? A beleza da palavra consiste na beleza do pensamento, o poder da palavra consiste no poder do pensamento, e o poder do pensamento consiste em sua vitalidade. O princípio da vitalidade evidencia que cada pensamento possui uma vitalidade. Existe um princípio de matemática, mas nenhum de erro. Existe um princípio de saúde, mas nenhum de doença. Existe um princípio de verdade, mas nenhum de desonestidade. Há um princípio de luz, mas não de trevas. Há um princípio de abundância, mas nenhum de pobreza. Onde há saúde, não há doença. Se conhecemos a verdade, não podemos ser enganados pelo erro. Se deixarmos a luz entrar, não haverá escuridão. Onde há abundância, não pode haver pobreza, e onde há prosperidade, não pode haver escassez. Fica evidente então que um princípio contendo pensamento é vital, e, portanto, contém vida, e consequentemente cria raízes. Quando suas raízes estão firmadas, os pensamentos negativos, que por sua própria natureza, não podem conter vitalidade, começam a ser descartados, e substituídos por uma nova espiral ascendente, de pensamentos positivos e edificantes. Este é um fato que permitirá você transmutar toda forma de discórdia, carência e limitação, através da compreensão do poder criativo do pensamento. Esta é a maneira mais rápida para acabar com a negatividade, é matando essa forma pensamento de fome e sede. Seja a escassez, medo, necessidade de aprovação, ou qualquer forma pensamento em desarmonia aos princípios universais, se você parar de alimentá-los, eles morrerão. Vale frisar que o conhecimento não se aplica por si só. Nossas ações também não são governadas pelo conhecimento que temos, mas pelo costume e hábitos que possuímos. Assim, a única maneira de aplicar o conhecimento é por um determinado esforço mental consciente, em direção à aplicação do que se está aprendendo. Reflita sobre seus pensamentos e suas palavras. Como você está usando seu poder criativo que flui através dos pensamentos? Quais são suas palavras? O que você diz para si mesmo, para seu cônjuge, filhos, no trabalho, para conhecidos? O que sua roda de amigos conversa com frequência? Isso está coerente com o local que você quer chegar?
Está coerente com o estilo de vida que você quer ter? Está coerente com a quantia de dinheiro que você quer possuir? Está coerente com o nível de sucesso, satisfação e felicidade que você deseja ter? Se dedique pelos próximos 7 dias a fazer um inventário de seus pensamentos e palavras. Escreva o que você vem dizendo a si mesmo sobre a razão pela qual algo aconteceu ou está acontecendo. Por exemplo, não recebo aumento de salário porque meu chefe não gosta de mim, ou meu relacionamento não está em harmonia, porque as crianças exigem muito de mim, e minha energia se esgota. Em seguida, crie outras 3 razões possíveis pela qual isso está acontecendo. Aqui sua mente será levada a uma outra percepção da mesma situação. Por exemplo, aquela lista de clientes antigos, que nunca mais voltou à loja, está esquecida. E ninguém lembra deles há meses ou anos. No relacionamento pode ser que a falta de tempo para o casal esteja ocasionando desarmonia. Agora, para finalizar, crie mais 3 possibilidades e anote-as. Por exemplo, eu poderia me candidatar para ligar ou enviar mensagens a todos esses clientes antigos. Poderíamos criar um ambiente onde uma vez por semana, eu e minha esposa possamos sentar-nos juntos, sem as crianças, para criar tempo de qualidade em casal. Elas podem ser apenas suposições que façam sua mente operar a uma percepção diferente. Essa prática é de extrema utilidade para exercer o pensamento consciente. Em breve retornaremos ao poder das palavras. Do elétron, a matéria e energia universal na qual todo movimento, luz, calor e cor tem sua origem, não participa da limitação dos muitos efeitos dos quais ela é a causa, mas é suprema sobre todos eles. Essa substância universal é a fonte de todo poder, sabedoria e inteligência. Existe uma única substância que dá origem a tudo o que existe. É importante familiarizar-se com este conhecimento e reconhecer essa inteligência, desta maneira suas qualidades inatas, e a convicção de que a mente universal sabe a respeito de tudo sobre você, e por meio dela torna-se possível colocá-la em movimento para atuar na harmonia de sua vida, suas relações e seus empreendimentos. A fonte da sabedoria está tão presente em todos os lugares quanto a força e a substância. Alguns leitores questionarão sobre esses princípios e se eles poderiam ser demonstrados. Estou demonstrando a ciência exata do funcionamento deste princípio universal que opera e gera resultados exatamente de acordo com nosso entendimento da lei e nossa capacidade de fazer a aplicação adequada. Nesse assunto considerado metafísico, recomendo que você seja seu próprio cientista e seu laboratório seja sua própria vida. Não foi possível ter nenhum resultado positivo das leis que regem a eletricidade até que alguém formulou a lei e nos mostrou como aplicá-la. Hoje não existe mais eletricidade do que há 200 anos atrás, mas antes de sua descoberta, não existia método e processo para transformar a corrente elétrica em iluminação ou fonte de energia para aparelhos. Existe uma sequência ordenada de leis que está naturalmente envolvida em nossa atitude mental. A mente é criativa, e o princípio sobre o qual esta lei se baseia é sólido e legítimo, e é inerente à natureza das coisas. Este poder não se origina no indivíduo, mas no universo, este que é a fonte de toda a energia e substância. O indivíduo é apenas o canal de distribuição desta energia. O indivíduo é o meio pelo qual o universal produz as várias combinações que resultam na formação dos fenômenos. Os cientistas resolveram a matéria em um imenso número de moléculas. Essas moléculas foram resolvidas em átomos, e os átomos em elétrons. Os experimentos mostram de maneira conclusiva que esses elétrons preenchem todo o espaço, que eles existem em todas as partes, que são onipresentes. Eles preenchem todos os corpos materiais e ocupam tudo, o que chamamos de espaço vazio. Esta é então a substância universal de qual todas as coisas procedem. Existe um experimento chamado de dupla fenda, onde descobriram que esses elétrons podem se comportar de maneira diferente, ora como ondas e ora como partículas de
acordo com o estado do observador em relação a eles. No experimento da dupla fenda, quando elétrons são disparados em direção a uma barreira com duas aberturas, algo surpreendente acontece. Inicialmente, os elétrons exibem um comportamento ondulatório, como se fossem ondas passando por ambas as fendas ao mesmo tempo. Contudo, quando não estamos observando, os elétrons parecem existir em vários lugares simultaneamente, formando um padrão de interferência. A reviravolta ocorre quando começamos a observar o experimento. A simples ato de observar faz com que os elétrons abandonem seu comportamento de onda e se comportem como partículas, escolhendo passar por uma fenda específica. Em essência, o ato de observar influencia a realidade quântica, transformando a natureza indefinida dos elétrons em uma realidade específica. Este fenômeno, conhecido como colapso da função de onda, ilustra a conexão íntima entre a observação e a criação da realidade em escala subatômica, desafiando nossa intuição clássica sobre a objetividade da realidade. Para assistir esse experimento, pesquise no YouTube pelo termo Experimento da Dupla Fenda, Dr. Quantum e Amit Goswami. Esse é um dos experimentos que comprova a respeito da física quântica que diz: a realidade é criada pelo observador. Eu fecho os olhos, observo o que não existe, e isso tem a tendência de existir. Significa que o que eu vivo na minha vida, o que eu estou vendo na minha vida pré-existiu na minha mente, seja a nível consciente ou inconsciente. Quem cria a realidade é quem a observa. Agora, o que é fé? Fé é a certeza das coisas que não se veem. Em outras palavras, é ver o que não existe como se existisse. E se a fé for grande, isso vai existir mesmo que não exista agora, porque existiu primeiro na sua mente. Fé e física quântica são exatamente a mesma coisa, porém com os experimentos científicos tornou-se comprovada as palavras do grande mestre. A maioria das pessoas deixa que o que está acontecendo agora controle o que estão pensando. Eles não gostam do que está acontecendo, e esperam que isso mude de alguma forma. A grande verdade é que isso nunca vai mudar. Elas esperam porque não entendem. O que está por vir é reflexo do que estão vendo por dentro. Se o seu objetivo é sair das dívidas, você ficará endividado para sempre. Tudo o que você está pensando está vindo até você. É tudo uma questão de mente, e tem que acontecer primeiro dentro da sua casa interior, se você queira que aconteça fora. Os elétrons permaneceriam para sempre como elétrons, a menos que fossem direcionados para onde devem ir para serem reunidos em átomos e moléculas. Esse direcionador é a mente. É o ato conhecido como cão-criação. Cão-criar é direcionar os elétrons para onde devem ir através da observação. Pense por alguns instantes a respeito do famoso óleo de Horus, conhecido como o óleo que tudo vê. Esta é a mente universal que é você, ao se tornar o observador consciente da sua realidade. O que acontece quando direcionamos os elétrons para onde devem ir? Vários elétrons girando em torno de um centro de força constituem um átomo. Um átomo se une em proporções matemáticas absolutamente regulares, e formam moléculas, e essas moléculas se unem para formar uma infinidade de compostos que se unem para construir o universo. Os elétrons se manifestam no corpo como as células, e possuem mente e inteligência suficientes para desempenhar suas funções na anatomia física humana. Cada parte do corpo é composta de células, algumas das quais operam de forma independente, outros em comunidade. Algumas estão ocupadas construindo tecidos, enquanto outras estão desempenhadas em formar as várias secreções necessárias para o corpo. Algumas atuam como portadores de material, algumas como cirurgiãs cujo trabalho é reparar danos, algumas são necrófagas e levam resíduos, outras estão constantemente prontas para repelir invasores ou outros intrusos indesejáveis, da família dos germes ou vírus. Todas essas células estão se movendo por um propósito comum, e cada uma não é apenas um organismo vivo, mas possui inteligência suficiente para habitar lá,
e fazê-la cumprir suas funções necessárias. Também são dotadas de inteligência suficiente para conservar suas energias e perpetuar sua própria vida. Portanto, ao assegurar nutrição adequada, foi constatado e verificado que elas exercem escolha na seleção de tais alimentos. Cada célula nasce, se reproduz, morre e é absorvida. A manutenção da saúde e da própria vida depende da constante regeneração celular. As pesquisas científicas que comprovam que nosso corpo está se regenerando constantemente, completamente, dos ossos e órgãos ao sangue. É evidente que existe mente em cada átomo do corpo. Essa mente está destinada à preservação, à economia de energia, à busca de abrigo e um local seguro para permanecer que favoreça a preservação da espécie. Em outras palavras, ela está buscando a conservação da energia e, portanto, escolhe silenciosamente pela sobrevivência. O poder do indivíduo de pensar tem a capacidade de tornar esse polo negativo em positivo, de modo que ele pode controlar essa mente. A mente negativa que está contida em cada célula do corpo é chamada de mente subconsciente, porque age sem nosso conhecimento consciente, mas a grande descoberta é que essa mente subconsciente responde à vontade da nossa mente consciente. Todas as coisas têm sua origem na mente, e as aparências são o resultado do pensamento. Dessa maneira vemos que as coisas em si não têm origem, permanência ou realidade. Como são produzidas pelo pensamento, podem ser apagadas pelo pensamento. Isso revela que cada homem é o reflexo exato do pensamento que nutriu durante sua vida, e isso está estampado em seu rosto, sua forma, seu caráter e seu ambiente. Atrás de cada efeito existe uma causa, e se seguirmos a trilha até seu ponto de partida, encontraremos o princípio criativo a partir do qual ele surgiu. O mundo objetivo é controlado por um poder invisível até então inexplicável. Até agora nós personificamos esse poder e o chamamos de Deus. Mas neste momento aprendemos a considerá-lo a essência ou princípio que permeia tudo o que existe, a mente infinita, cósmica ou universal. A mente universal, sendo infinita e onipotente, possui recursos ilimitados ao seu dispor, e quando nos lembramos que ela também é onipresente, não podemos escapar da conclusão de que devemos ser uma expressão ou manifestação dessa mente. O reconhecimento dos recursos da mente subconsciente indicará que a única diferença entre o subconsciente e o universal é o grau. É como a diferença entre uma gota de água se difere do oceano. Eles são iguais em tipo e qualidade, a diferença é apenas o grau. A mente subconsciente sendo o elo de ligação entre a mente universal e a mente consciente, não é evidente que a mente consciente pode sugerir conscientemente pensamentos que a mente subconsciente colocará em ação, e como o subconsciente é um com a mente universal, não é evidente que nenhum limite pode ser colocado em suas atividades? Uma compreensão desse princípio e substância explicará os magníficos resultados que são obtidos por meio do poder da oração, que são o resultado da operação de uma lei perfeitamente natural e excluindo qualquer ligação misteriosa, mística, oculta ou religiosa. O pensamento é a única realidade, as condições são apenas manifestações externas. À medida que o pensamento muda, todas as condições externas ou materiais devem mudar para estar em harmonia com seu Criador, que é o pensamento. Há muitos que não estão prontos para entrar na disciplina necessária para pensar corretamente. Embora seja evidente que o pensamento errado traz o fracasso, o pensamento deve ser bem delineado, estável, fixo, definido, imutável, e isso será correspondido através da sua conduta e postura reta na vida frente a cada desafio. Chega de dar um passo para frente e 2 para trás. Você não pode passar 10, 20, 30 ou 40 anos de sua vida construindo condições negativas como resultado de pensamentos negativos, e então esperar ver todos eles derreterem como resultado de 15 ou 20 minutos de pensamento
correto ou repetindo afirmações positivas ao vento. Se você entrar na disciplina necessária para provocar uma mudança radical em sua vida, deve fazê-lo deliberadamente, depois de refletir cuidadosamente sobre o assunto e considerar plenamente. Então você não deve permitir que nada interfira em sua decisão. Esta disciplina e mudança de pensamento resulta em uma nova atitude mental, e não só lhe trará coisas materiais, que são necessárias para seu mais elevado e melhor bem-estar, mas trará saúde e condições harmoniosas em geral. Se você deseja condições harmoniosas em sua vida, deve desenvolver uma atitude mental harmoniosa. Se deseja condições de oportunidade e abundância, deve desenvolver uma atitude mental de oportunidade e abundância. Seu mundo externo será um reflexo do seu mundo interno. A grande verdade é que quando você fixa uma ideia no subconsciente, através da repetição consciente, ela cria raízes no subconsciente. Quando essa ideia se fixa, ela se torna um hábito. Um hábito é algo que fazemos automaticamente sem nenhum pensamento consciente. Esse é o processo pelo qual o pensamento criará raízes no subconsciente, e sua realidade será transformada. Mas muitas pessoas não suportam passar pelo processo, e então ficam pelo caminho por muitas vezes não possuírem o conhecimento necessário das transformações que estão acontecendo. O pensamento reúne elétrons ao redor de um campo de força, chamado de átomo, que por sua vez se unem em proporções matemáticas, e formam as moléculas que se unem para a criação da sua realidade. O modelo atômico quântico. As informações a seguir servem para aqueles que desejam uma compreensão mais profunda sobre o modelo atômico aceito atualmente. Caso contrário, pode pular para o texto abaixo da ilustração dos modelos atômicos. A mecânica quântica, com seu modelo atômico quântico, revolucionou nossa compreensão do mundo subatômico e trouxe à tona conceitos que parecem quase místicos em sua profundidade e implicações. Entre esses conceitos, destaca-se a importância do observador e como o ato de observar influencia a realidade. Esses princípios quânticos se relacionam com o fato de que observar aquilo que desejamos pode, de fato, moldar a construção molecular e atômica da nossa realidade desejada. Princípios fundamentais do modelo atômico quântico: dualidade partícula-onda. Partículas subatômicas, como elétrons, exibem tanto propriedades de partículas quanto de ondas. Esse comportamento dual significa que, em diferentes contextos, podem se comportar de maneiras inesperadas. Isso significa que, dependendo do experimento, um elétron pode se comportar como uma partícula localizada, ou como uma onda que se espalha no espaço. Função de onda. O estado de uma partícula é descrito por uma função de onda, que não apenas indica onde a partícula está, mas também a probabilidade de encontrá-la em qualquer posição. Princípio da incerteza de Heisenberg afirma que é impossível conhecer simultaneamente a posição e o momento de uma partícula com precisão arbitrária. Essa incerteza é fundamental para a mecânica quântica. Colapso da função de onda. Quando uma observação é feita, a função de onda colapsa para um estado definido. Antes da observação, a partícula existe em uma superposição de estados possíveis onda e se materializa em partícula. Princípios. Comportamento atômico. Os átomos são compostos por um núcleo central, contendo prótons e nêutrons, cercado por uma nuvem de elétrons. A localização exata dos elétrons não pode ser determinada, mas suas posições podem ser descritas em termos de orbitais, que são regiões do espaço, onde a probabilidade de encontrar um elétron é alta. Núcleo atômico. O núcleo é composto por prótons, que têm carga positiva, e nêutrons, que são neutros. O número de prótons no núcleo determina o elemento químico, e é chamado de número atômico. Elétrons e orbitais. Os elétrons ocupam orbitais ao redor do núcleo. Cada orbital corresponde a um nível de energia específico, e pode ser descrito por números quânticos, que determinam sua forma, orientação e energia.
Transições eletrônicas. Os elétrons podem saltar entre orbitais de diferentes energias. Quando um elétron absorve energia, ele pode mover-se para um orbital de maior energia. Quando um elétron perde energia, ele pode cair para um orbital de menor energia, emitindo um fóton no processo. Interações atômicas. Os átomos interagem entre si formando ligações químicas. A natureza dessas ligações covalentes, iônicas, metálicas, etc., é determinada pela configuração dos elétrons nos átomos envolvidos. A seguir, uma ilustração sobre a diferença entre os modelos atômicos, para maior compreensão. Para concluir sobre a mecânica quântica do pensamento atômico, materialização da realidade, é fundamental compreender que existe uma única mente, a mente cósmica e universal, uma energia estática de quietude e potencial ilimitado. Sua mente é uma parte individualizada da mente cósmica capaz com a capacidade de tornar-se consciente de si mesma e pensar por conta própria. Quando a mente entra em atividade, e a força vibratória formada pela conversão da mente estática em mente dinâmica, surgem os pensamentos. No momento que pensamos, a mente passa do estado estático e potencial para o estado dinâmico. Qualquer que seja o pensamento, estamos constantemente observando uma realidade na tela mental da criatividade, que, por sua vez, através dessa observação, a função de onda colapsa para um estado definido, ou a realidade desejada criada a princípio pelo pensamento. O que antes permanecia em seu estado original de ondas e infinitas possibilidades, nuvem de elétron orbitando ao redor de um núcleo, agora possui uma direção a seguir. Em outras palavras, essa forma pensamento serviu como modelo a ser manifesto, uma forma exata de partícula para tornar manifesto. Isso acontece porque o observador, aquele que observa os pensamentos, não é passivo. O ato de observar afeta diretamente o comportamento das partículas. Quando nossa atenção e intenção está direcionado a um desejo específico, estamos observando esse desejo. Assim como no experimento da dupla fenda, e no comportamento da nuvem de elétron, a observação altera o comportamento das partículas, e nossa atenção focada influencia os resultados em nossa realidade. O pensamento atômico diz que a realidade é moldada pelo observador. Tudo o que existe na realidade é composta de átomos e moléculas regidos por princípios quânticos. Portanto, todo ser humano possui o poder de influenciar a construção molecular da realidade desejada, do átomo à matéria. É comumente dito pela teoria da conspiração que existe um olho que tudo vê. Na prática, este olho que tudo vê é você em sua essência, sua unidade com o onipresente, onipotente e oniscientemente cósmica, por trás da mente individualizada. Somos um com este grande arquiteto universal, que a tudo observa e sustenta. Pensamento atômico, do átomo à matéria. Aplicando esses princípios, podemos nos desenvolver, atrair e materializar tudo aquilo que desejamos. Ao visualizar uma realidade desejada, estamos colapsando as possibilidades quânticas existentes na energia potencial da mente cósmica e direcionando esse molde para ser materializado. O apego aos resultados que nos levarão aos resultados desejados gera o efeito contrário, nos impedindo de materializá-la. Ao visualizar, você sabe onde deseja chegar, agora é hora de desapegar. Aceite seu momento atual e saiba que tudo ocorrerá de acordo com o plano universal. Basta você se centrar no momento presente e fazer aquilo que lhe cabe neste exato momento. Tudo acontecerá como deve acontecer, e não como você espera que aconteça. Esperar que um resultado aconteça exatamente como você quer é apego. Tudo no universo, incluindo qualquer tipo de pensamento consciente ou inconsciente, pode e deve ser visto como uma forma de energia. A energia está intimamente ligada à matéria em níveis fundamentais. Isso significa que ao alinhar nossa energia, pensamento, sentimento e ação com a realidade desejada, estamos influenciando a construção atômica e molecular dessa realidade.
com uma visão clara e profunda do comportamento da matéria em todos os níveis de manifestação, do plano invisível ao plano manifesto, surge a compreensão da necessidade que o buscador da realização e sucesso tem de focar sua mente e coração naquilo que deseja, pois, em última análise, o plano de materialização do Criador e sua ciência é perfeito e infalível. O que se pensa, se materializa. Na ilustração do livro, você verá que o pensamento reúne elétrons ao redor de um campo de forma chamado de núcleo, formando um átomo. 2. O átomo, por sua vez, se une em proporções matemáticas e geométricas e formam as moléculas. 3. As moléculas se unem para a criação de qualquer mineral, material ou objeto da sua realidade do universo. Com as ligações atômicas e suas ligações a partir dos elétrons, é possível se criar qualquer coisa. A água, o metal, uma árvore, um carro, uma casa. Observe as flores em sua beleza. Uma rosa não se esforça, não reclama, não se escraviza. Elas são simplesmente alimentadas e vestidas, através do infinito depósito da mente universal. A rosa não é estática como o olhar mediano observa. Ela está a todo momento, incessantemente ativa, extraindo o alimento através da água, da terra, do ar e do sol. Pelo divino poder da mente cósmica contido dentro dela, ela se constrói, átomo por átomo, molécula por molécula, célula por célula, abrindo-se à luz, crescendo e se expandindo em direção à flor perfeita. Assim é com todos aqueles que vivem através das leis da natureza criadora, em que não procuram poder em nenhum outro lugar, exceto no princípio criador, que contém toda a substância, para dar forma a tudo o que existe do macrocosmo ao microcosmo. Todo ser humano será livre à medida que estiver livre de si mesmo, afinal, toda opressão externa é apenas a sombra e o efeito da opressão interna. Toda escassez externa é apenas a sombra e o efeito da escassez interna. Toda falta de oportunidade vista no mundo externo é apenas a sombra e o efeito da falta de oportunidade interna. Enquanto os seres humanos se fixarem nas ideias criadas por seres humanos e continuarem apegados à fraqueza, eles não podem ter força nem poder, embora seu coração anseie pelo oposto que vivem. Enquanto seu sistema cérebro-espinhal e sistema nervoso simpático estiverem impregnados por maus hábitos de pensamento e atitudes, eles não podem receber a divina luz e assim, de maneira inconsciente, preferem a escravidão. A suprema liberdade é obtida apenas pela obediência e cooperação com as leis e princípios universais. Se você está gostando dessa série, se inscreva no canal Andrei Rocco Party para não perder as próximas partes e os próximos conteúdos. Você também pode ver tudo sobre a nação atômica, o protocolo Energia da Riqueza, livros e acompanhamentos, clicando no link na descrição desse vídeo.